Bom dia, feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sentida por cada um. Também saúdo os nossos amigos, irmãos internautas, que possam sentir a presença de Deus em suas vidas. E perdoem a voz, acordei assim ontem e não podia deixar de cumprir com o compromisso por causa disso. Hoje temos um microfone que nos ajuda, né? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder voltar a esta igreja depois de algum tempo, ao irmão Antenor pelo convite. E eu estava com tanta saudade daqui que eu vou pedir que os irmãos permitam que eu pregue até 1h30. É sábado mesmo, o jejum faz bem. Eu saúdo a todos os visitantes, em especial um que para mim é especial. Eu moro em Sapiranga e ao lado da minha casa tinha um terreno baldio e ali foi construído um prédio, uma obra de arte. Foi construído por um homem bem profissional. E um dia nós conversando sobre igreja, sobre Deus, falei para ele que eu era adventista, ele disse a minha esposa também é. E eu aqui estou meio relaxado, eu disse, ela frequenta onde? Na colina em Taquara. Eu disse, pois o dia que eu for convidado a pregar lá, eu vou te ligar, tu vai lá. E ele está aqui hoje, irmão Isaías. Muito obrigado pela sua visita. Liguei para ele ontem de noite e o desafiei a estar aqui. Soube que está também com as suas filhas. Que todos possam sentir a presença de Deus em suas vidas. Amados, os assuntos são diversos que nós poderíamos apresentar, mas tem um assunto que todos os anciões de igrejas por onde eu tenho passado, porque em cada dia de culto eu estou numa igreja diferente, e a gente tem ouvido a mesma coisa de muitos anciões. A igreja precisa de um reavivamento. A igreja precisa renascer, a igreja precisa revivar. Então, eu pensei, igreja somos nós, sou eu e você. Talvez eu também esteja precisando renascer, revivar. E então eu resolvi consultar o Dr. Google. Vocês conhecem o Dr. Google, né? Eu consultei o Dr. Google para ver qual era o verdadeiro significado da palavra reavivar. E a resposta é a seguinte: substantivo masculino, ato ou efeito de reavivar, de avivar intensamente, tornar mais vivo, mais brilhante, mais ardente, reanimação, vivificação. Então, eu entendi que para mim reavivar, para a igreja reavivar, ela precisa se tornar mais viva, mais brilhante no mundo de trevas. Se nós somos a luz do mundo, como disse Jesus, então o mundo está em trevas, nós precisamos brilhar mais do que estamos brilhando. Precisamos ser mais luz lá fora. E este é o tema que nós vamos hoje ver na palavra de Deus. Eu acredito que aqui todos concordam com o que está escrito lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, onde diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Se todos concordam com isso, que toda a Bíblia é inspirada, então eu posso pregar tranquilo, porque aquele que discordar do que eu for apresentar aqui, não vai estar discordando desse pregador barrigudo, vai estar discordando de Deus, porque eu só trouxe a Bíblia, eu não trouxe nada escrito a punho. O que nós vamos ver hoje é o que Deus tem para mim e para ti, referente a um reavivamento na nossa vida. Abram as suas Bíblias, mas no livro de Ezequiel, capítulo 37, o verso eu vou citar depois. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um que está aqui e responda você para você mesmo. Também os nossos amigos internautas, responda esta pergunta para você: quem sou eu para o meu próximo? Quem sou eu na visão dos meus vizinhos, da direita e da esquerda? Como eles me veem? Eles me veem como um bom vizinho? Como alguém que vale a pena imitar?
as atitudes, a vida. Quem sou eu? Como eu sou visto pelo meu superior no meu local de trabalho? O meu patrão, o meu chefe, ele me vê como um funcionário exemplar? Ou ele está pensando em te despedir? Para o pastor do distrito da tua igreja, você é visto como? Como um membro exemplar, como um bom missionário, como um bom envolvido no trabalho, como um bom trabalhador na obra de Deus? Ou o pastor vê você como que barbaridade, de novo problema com o irmão Harry? E agora vem a pergunta mais interessante: como você e eu somos vistos por Deus? Como Deus te vê? Deus te vê como uma pessoa exemplar? Ou Deus olha para você e diz, de novo? Vamos ver hoje na palavra de Deus alguns textos sobre isso. Última pergunta que eu gostaria de fazer. Nos tempos passados, Deus tinha um povo que era chamado povo de Israel. Parabéns. Hoje não tem mais um povo, uma nação. Hoje Deus tem filhos, porque são de todo o mundo. Hoje ninguém pode dizer, o povo da Argentina é o povo de Deus. O povo da China é o povo de Deus. O brasileiro é o povo de Deus. Não. Hoje Deus tem filhos em todas as nações. Não é mais uma nação que é a nação de Deus. Abram então as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, e curvem as suas frontes. Santo Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, porque queremos aprender, Senhor, através da Tua palavra, como melhor nos prepararmos para um dia Te conhecer face a face. Pai amado, nós somos pecadores, por isso nós Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, mantenha o nosso nome no livro da vida. Abençoe o nosso estudo agora da Tua palavra, que o mesmo Espírito Santo que um dia usou homens simples como nós para escrever estas palavras, que este mesmo Espírito Santo paire aqui entre nós. Que cada um sinta a presença deste Espírito Santo em sua vida. Eu te peço uma bênção muito especial sobre aqueles que estão visitando a Tua casa. Que estas pessoas, Pai, recebam uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Que eles sintam o desejo de cada dia estudar mais a Tua palavra e se preparar para a eternidade. Estas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 37, verso 1 em diante. Acompanhem comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam começando a secar, irmãos, esses ossos. Esses ossos estavam sequíssimos, diz a palavra. Esses ossos eram de mortos velhos, que já haviam morrido há tempo. Verso 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava,
Houve um ruído, um barulho, ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Agora vem uma parte interessante, o verso 11. Vejam quem eram estes ossos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e farei sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amados, aqui Deus está dizendo que ele via o seu povo como um monte de osso seco, como um monte de mortos. E lemos no início que esses ossos estavam sequíssimos. Eles não haviam recém-morrido, tinha morto velho. Mas diz também no verso 11 que o próprio povo se sentia mortos espiritualmente. Estamos de todos exterminados, eles diziam. Eu não sei como é que você se sente na sua vida espiritual, e você internauta. Eu não sei se você é uma pessoa viva espiritualmente, que está sempre pronto na obra do Senhor, ou se você se sente e é comparado a um monte de osso. Eu não sei quem entrou por aquela porta hoje de manhã, mas eu sei quem pode sair por ela. Se talvez por ali entrou um esqueleto ambulante, a palavra de Deus nos diz que ele pode colocar sobre nós o seu espírito e voltarmos a sermos vivos. Então, se você até nesta manhã se sentia como alguém inútil, como alguém que não fazia nada na obra de Deus, como alguém morto espiritualmente, é decisão tua continuar assim ou não. Porque a palavra de Deus diz: profetiza, e que eu vou jogar sobre eles o Espírito, e vou abrir a sepultura deles, para que eles voltem e vivam. E o profeta viu um exército sobremodo numeroso de israelitas vivos. Você já imaginou todas as igrejas adventistas do sétimo dia deste mundo, cada membro se tornar um verdadeiro pregador da palavra de Deus? Você já pensou você pregando a cada dia para uma pessoa, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo, na parada de ônibus, na fila do supermercado? Deus nos dá tantas oportunidades de falarmos, de anunciarmos que em breve Jesus voltará. Mas nós fazemos o quê? Sabe, irmãos, algumas pessoas, quando ouvem um sermão assim meio forte, eles
Talvez depois que o pregador foi embora, eles chegam assim, como hoje seria o caso de chegar no irmão Antenor e dizer: irmão, pelo amor de Deus, não me convida mais esse alemão para vir aqui. Eu saí daqui sem unha, porque ele estava falando ali que nós somos uma igreja morta, que parecemos que somos um monte de esqueleto. Você se julga a si próprio. Você é alguém vivo na vida espiritual? Se Jesus vir semana que vem, você está tranquilo? Você está em dia para ir com Ele? Ou você teria que dizer: Senhor, por enquanto não. Segura as pontas aí. Ontem sepultamos em Nova Hartz uma irmã da igreja que na quinta-feira plantou 500 pés de aipim. Alguém que faz isso é porque está com saúde perfeita, não é verdade? Ontem de manhã ela levantou, colocou uma chaleira a esquentar a água, foi ao banheiro. O marido viu que estava demorando, aquela água já fervia e ela nada de vir do banheiro. O marido resolve abrir a porta e ela estava morta no chão. Infarto fulminante. Eu não estou aqui rogando a morte de ninguém, irmãos. Mas se fosse você, você teria dormido em paz com Deus? Tranquila? Vai ressuscitar entre os mortos salvos? Pergunte isso a você e responda a você mesmo. Eu ontem fiz uma tomografia porque eu estou com problemas cardíacos. E o meu médico disse: eu vou te pedir uma tomografia porque eu acredito que o teu problema maior não seja o coração, e sim teu pulmão. Qual foi minha surpresa, irmãos, ontem ao receber a tomografia? Eu estou com enfisema pulmonar em ambos os pulmões e um tumor de 4 centímetros em um dos pulmões. Fiquei sabendo disso ontem. Meu médico nem sabe ainda. Sabe, irmãos, eu não sei que tempo Deus vai ter misericórdia de mim e me manter vivo nessa terra. Mas o que eu peço a Deus é que, por favor, Ele não me deixe descer a sepultura sem ter o nome no livro da vida. Você está vivo, a vida está tranquila. Falava eu de pregadores que pregam muito direto, são muito pesados os sermões às vezes. Mas nós temos aqui um exemplo na Bíblia de alguém que era muito sincero. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Eu acredito que aqui a maioria dos irmãos conhece a história de Barnabé e Felipe. Um dia Felipe disse a Barnabé: Barnabé, sabe aquele Messias sobre o qual Moisés já escreveu? Um dia viria. Ele está vindo de Nazaré. Esse Messias do qual Moisés já falava está vindo de Nazaré. E o que foi que Natanael respondeu? Será que ele disse: oh glória, lá só tem gente boa, lá só tem pessoas santas? Foi isso que ele falou? Natanael disse: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, ele disse: será que pode vir alguém que presta daquele lugar? Mas Felipe estava se referindo que de lá estava vindo o Messias, o Salvador. Mas Natanael foi sincero na sua opinião. Chegou o dia de Natanael e Jesus ficarem frente a frente. Eu fico imaginando o nervosismo de Natanael. Isso provavelmente batia um joelho no outro. No meu caso não ia bater por causa da graxa, né? Mas quando Jesus vê Natanael, olha o que Jesus falou para Natanael. Verso 47 de João capítulo 1. O que é uma pessoa pregar com sinceridade, pregar a verdade, falar direto. Verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: ah, tu anda falando de mim, é? Não. Olha o que Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus disse: olha, aí tem um verdadeiro filho de Deus. Porque nesta época Israel ainda era o povo de Deus. E quando Jesus viu Natanael, ele disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há tropeço, em quem não há mentira, em quem não tem dolo. Esse é o verdadeiro. Mas se Jesus disse que Natanael era verdadeiro filho de Deus, então provavelmente tinha filhos falsos. Porque se eu pegar aqui uma cédula de R$10, por exemplo,
e disser para vocês, irmãos da Igreja da Colina, esta nota de 10 aqui é verdadeira. Por que eu vou dizer para vocês que essa nota é verdadeira, se todas as notas são verdadeiras? Se eu disser que esta é verdadeira, é porque existem circulando por aí falsas. Então, quando ele viu Natanael, ele disse, este é um verdadeiro Filho de Deus. Ele é direto. Com ele não tem rolo. Mas temos um outro exemplo na Bíblia. Mateus, capítulo 26. Se Natanael, que falou aquilo, ouviu elogios de Jesus, imagina um dos discípulos muito famoso. Quem era o discípulo mais famoso de Jesus? Pedro. Vocês estão bem afiados, né? Pedro era o porta-voz dos discípulos. Toda vez que um dos discípulos queria fazer uma pergunta a Jesus, eles diziam, Pedro, pergunta para Jesus. Toda vez que alguém tinha uma observação para fazer sobre algo com Jesus, ele dizia, Pedro, fala para o mestre. Pedro era a boca do grupo. E para Jesus e para os anjos, Pedro também era diferente. Vocês sabiam disso? Porque quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram à sepultura e lá não estava mais Jesus. E o que o anjo disse? Ide, falai aos discípulos e a... discípulo. Se ele já tinha dito, dizei aos discípulos. E ele separou. Ele disse, e a Pedro. Pedro era diferente. Tem gente que diz que um cristão tem que ser amoroso, suave nas palavras. Pedro era rude, era direto. Mas o pecado estava naquele que beijava, naquele carinhoso. Agora, chega o dia em que Jesus já está preparando os discípulos para a sua morte. Ele já está preparando eles psicologicamente, que ele vai ser preso, ele vai ser maltratado, vai ser crucificado, mas ele também dá o alerta, fiquem tranquilos, que eu vou ressuscitar. E agora chega o dia em que Jesus reúne os seus discípulos e chama eles em particular e diz, olha, o traidor está vindo aí, o inimigo está se aproximando, vigiem. Vigiem porque eu serei preso, serei morto. E aí o Pedro, o poderoso Pedro dá um pulo e diz, não Senhor, em ti ninguém bota a mão. Para botar a mão em ti, Jesus, só se for sobre o meu cadáver. Eu dou minha vida por ti, mestre. Jesus tinha um super-herói chamado Pedro. Pedro, protetor de Jesus. Verso 35 de Mateus, capítulo 26, verso 35. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus ouviu da boca de Pedro que se fosse preciso ele morreria por Jesus. Aí Jesus diz a Pedro, vocês fiquem aqui, fiquem vigiando, que eu vou ali orar. Jesus gostava de certos momentos ficar em particular com o Pai, falar só ele e o Pai. E então ele pede para Pedro e alguns outros discípulos ficarem vigiando. Irmãos, o que é vigiando? É tirar uma soneca? Vigiando, que eu saiba, é ficar em alerta. Sempre alerta. Assim como um segurança de banco, ele está sempre vigiando. Hoje não tem mais os guardas de fábricas, de calçados, a gente chamava de ronda. Eles ficavam a noite inteira fazendo a ronda, caminhando e vigiando, observando. Jesus disse para nós que nós deveríamos vigiar e orar. Estamos nós vigiando ou estamos mortos? Agora esse Pedro que disse, eu dou minha vida para salvar a tua, Senhor. Mesmo que os outros venham te negar, eu não. Agora veja no verso 40 e 41 do mesmo capítulo 26.
e voltando, no caso Jesus voltando da oração, e voltando para os discípulos, achou-os o quê? Dormindo. E disse para quem? Para Pedro. Ele não falou para os outros, ele falou para Pedro. Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, nem uma hora, Pedro, tu pôde ficar vigiando comigo. E tu me disse que tu morria por mim, Pedro. Sabe quando passamos pela experiência do batismo? Quando nascemos para uma nova vida, a pessoa diz para si mesmo: deste caminho eu nunca mais vou me afastar. Que eu fiz um curso bíblico, aonde eu vi que Jesus um dia vai voltar nas nuvens dos céus e vai haver apenas 2 grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Deus não vai selecionar assembleiano, Deus é amor, adventista, católico, evangélico. É salvos e perdidos. Enquanto que um grupo vai subir as nuvens cantando louvores a Deus, outro vai indo para um lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra. Em qual dos 2 grupos você estará? Seja sincera com você mesmo. Você pode mentir para o seu marido, para a sua esposa, para o pastor da igreja, mas não minta para você. Como está a tua situação com Deus? Você, quando saiu desse tanque, fez o propósito de nunca mais se afastar desse caminho. E depois qualquer coisinha nos afasta de Deus. Amados, Ellen White, em uma de suas visões, ela viu o trono de Deus com pilhas de presentes. E ela perguntou ao Senhor: o que são estes presentes? E Deus respondeu: são bênçãos que não me são pedidos. Deus tem o Espírito Santo para derramar sobre a igreja da colina. Deus tem muitas bênçãos para cada membro desta igreja, mas nós não o buscamos. Ellen White escreveu que vai se repetir em Pentecostes no fim dos tempos, quando a maioria da igreja pedir o Espírito Santo. O que é a maioria? A política nos diz que a maioria é 50% mais um. A metade mais um. Eu e o irmão Isaías vamos se candidatar a prefeito de Taquara. Vai ganhar aquele que fizer a metade dos votos mais um, que fez a maioria. Está eleito. Agora, a palavra diz que o Espírito Santo será derramado quando a maioria do povo de Deus buscar esse Espírito Santo. Eu não sei quantos membros tem aqui batizados, mas vamos imaginar que sejam 100 membros. Só para nós fazermos uma matemática aqui. Se aqui tem 100 membros batizados, eu pergunto para os anciões: nos cultos de quartas e domingo tem 51 membros presentes? Quando a maioria buscar o Espírito Santo, ele será dado. E nós temos como? Olhando Faustão no horário do culto de domingo, nem sei se ainda tem Faustão. Mas nas quartas é noite de oração, é noite de poder na igreja, é noite de orarmos uns pelos outros, pelos doentes, por mim mesmo. Hoje eu preciso ir no culto, porque eu estou com os problemas na minha vida que só Deus para resolver. E hoje é noite de oração. Mas eu não posso perder o capítulo da novela de hoje. Deus vai ter que me ouvir daqui de casa. Como está a minha situação com Deus? Estou tranquilo? Como Deus te vê? Eu perguntei no início. Quem sou eu aos olhos de Deus? Um monte de osso seco que morreu faz tempo. Eu não sei quem você é, mas eu sei, e a Bíblia vai te dizer agora quem Deus quer que você seja. Abre a sua Bíblia para nós finalizar. 1 Pedro, capítulo 2. Quero dizer para vocês que eu preguei esse mesmo assunto aqui em Taquara, numa igreja daqui. E eu cheguei em casa, para a honra e glória de Deus.
eu cheguei em casa e recebi uma ligação do ancião daquela igreja. Irmão Harry, o Espírito Santo trabalhou na mente de uma pessoa que estava lá, que era uma pessoa desviada dos caminhos de Deus. E depois que o irmão foi embora, ela me procurou dizendo que quer o rebatismo. Eu disse, glória a Deus, já valeu a pena a ida a Taquara. Eu não sei da tua vida, meu irmão, mas eu sei o que Deus quer para você. Leia aqui em 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Veja a diferença agora de como Deus viu o povo de Israel como um monte de ossos secos. E veja agora, a palavra de Deus diz assim: vós, porém, da igreja do Colina, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Este sou eu e você aos olhos de Deus. Nós somos nação santa, nós somos pessoas exclusivas, de propriedade exclusiva de Deus. Você quer se sentir assim? Como alguém que Deus está 24 horas por dia protegendo e cuidando? Aí alguém poderia dizer assim, tá, mas e por que as pessoas que são fiéis a Deus também adoecem e morrem? Você conhece alguém que não vai morrer? O problema não é morrer, o problema é como morrer. O problema não é viver esta vida sem Jesus, o problema é morrer sem Jesus. Eu vou dizer para vocês, e espero que vão me entender o que eu quero dizer. Neste mundo do jeito que está, é mais fácil viver sem Jesus. Tu faz o que tu quer, tu vai aonde tu quer, tu come o que tu quer, tu bebe o que tu quer, tu veste o que tu quer. Ninguém te proíbe a nada. É tão fácil viver sem Jesus? Agora, se você quer viver para Jesus, peraí, temos regras. Isto não. Então é mais fácil viver sem Jesus do que com Jesus. Mas o problema é morrer sem Jesus. A nossa vida passa rápido. Aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, sabe que se eu pedir para você se lembrar agora, pense no seu tempo de colégio. Pessoa que tem mais de 50 anos, pense no seu tempo de escola. Você vai lembrar nitidamente, como se fosse assim ao ano passado. A vida do tempo de colégio até hoje passou rápido. Assim o resto da sua vida também vai passar rápido. E quando chegar a hora de olhar para Jesus face a face como Natanael, como está a minha situação e tua? Os irmãos agora vão trazer um louvor. Eu gostaria de fazer um pedido nesta manhã para esta igreja, porque eu não sei quando eu vou voltar aqui. Mas eu gostaria de ver quantos daqui querem nesta manhã renovar o seu pacto com Deus. E dizer, Senhor, até aqui eu fiz tudo errado. Até aqui eu fui um péssimo filho teu. Mas de hoje em diante eu quero ser o melhor filho teu. De hoje em diante eu quero ser o melhor servo teu. Eu quero que, se você sentir o desejo em seu coração de dizer, Senhor, reaviva a minha vida espiritual. Coloca sobre mim a pele, os tendões e a carne. E não te esquece, Senhor, de colocar em mim o teu Santo Espírito. Se esse for o teu desejo, você se coloca em pé, que Deus vai ver a tua decisão. Deus vai ver a tua decisão que tu tomou nesta manhã. Não importa onde você andou, o que você fez
até hoje de manhã. O que interessa é quem vai sair por ali, um verdadeiro candidato ao céu. Sabe, irmãos, Pedro, depois de tanta coisa errada que fez na vida, Pedro foi hipócrita, falava o que não fazia. Pedro se tornou tão santo que a sua sombra curava os doentes. O que fez você na vida que Deus não possa perdoar? Tome a decisão, se caso você estiver fraco na fé ou desviado dos seus caminhos. Volte enquanto há tempo. Curve a sua fronte. Santo Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós te buscamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para te dar graças pela vida até aqui. Obrigado, Pai, por nos ter dado a oportunidade de, nesta manhã, demonstrar a Ti, Senhor, qual foi a nossa decisão. Queremos Te servir, queremos reavivar, queremos estar prontos para um dia Te encontrar face a face. Perdoa-nos, Senhor, os pecados cometidos em palavras, ações ou até mesmo em pensamentos, Senhor. Mantenha o nosso nome no livro da vida. Que nenhum de nós que está aqui nesta manhã, nem os nossos familiares, que ninguém daqui venha descer à sepultura sem ter o nome no livro da vida. Pai amado, abençoe esses corações sinceros, que têm desejo de passar a eternidade contigo. Guarde-nos para o teu reino, leve-nos em segurança para casa, traga-nos de volta no próximo dia de culto e usa-nos, Senhor, no próximo culto que faremos. Abençoe de uma maneira toda especial os internautas, Pai. Que eles, onde estiverem, quando assistirem este vídeo, possam sentir o Teu chamado e tomarem uma decisão enquanto ainda há tempo. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.